Bem-vindo ao quadro Relatos de Guerra. Fique com o vídeo. Enquanto isso, o governo do Brasil disponibiliza uma aeronave da Força Aérea para resgatar brasileiros em fuga da guerra e levar material de ajuda humanitária para refugiados do conflito. Ao todo, mais de 2 milhões de pessoas já deixaram suas casas na Ucrânia, segundo a ONU. Leia mais em https www. Um ataque russo à maior central nuclear da Europa de Zaporizhia deixa o mundo em alerta, mas a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU afirma que não ocorreram vazamentos. Na mesma data, o jornal britânico The Times informa que o presidente Volodymyr Zelensky sobreviveu a 3 tentados. Enquanto isso, na Rússia, o governo sanciona uma lei que aumenta a censura à imprensa, obrigando veículos a reportarem apenas a versão do governo a respeito da guerra, sob pena de até 15 anos de prisão. O Kremlin também bloqueia o acesso da população às redes sociais Facebook e Twitter e via emissor. Além disso, o Ministério da Indústria e Comércio da Rússia recomenda a suspensão temporária do embarque de fertilizantes para exportação e autoridades ucranianas informam que a Rússia não está permitindo os corredores humanitários prometidos durante as negociações realizadas no dia anterior. LAN. Denúncias de descumprimento do acordo relacionado aos corredores humanitários continuam, mas a Rússia alega que os responsáveis são nacionalistas e integrantes das Forças Armadas da Ucrânia. Putin afirma que eliminou quase todas as estruturas militares da Ucrânia e uma nova rodada de negociações ano. Estimativas da ONU indicam que mais de 1,5 milhão de pessoas já deixaram a Ucrânia. Estamos diante da crise de refugiados que aumenta mais rapidamente desde a Segunda Guerra Mundial, escreveu o Alto Comissário da ONU para Refugiados, Filippo Grandi. Além disso, denúncias de crimes de guerra são up. Na Rússia, protestos contra a guerra terminam com 3,5 mil presos e a rede social TikTok anuncia bloqueio parcial de seus serviços no país para garantir a segurança de usuários que postam conteúdos relacionados ao conflito. Netflix e outras empresas, como Apple, Disney, Volkswagen, Microsoft, Visa. O governo norte-americano afirma estar conversando com aliados da Europa a respeito da proibição de importar petróleo da Rússia, e esse anúncio faz o valor do petróleo atingir o maior valor dos últimos 14 anos, ultrapassando $125 dos Estados Unidos por barril. Leia mais em https www. Gazeta do Povo, com BR Mundo, UK. Essa é uma das inúmeras sanções econômicas em represália pela invasão ao território da Ucrânia, e Putin anuncia que elas equivalem a uma declaração de guerra. A fala foi publicada em vídeo postado no Twitter pela Embaixada Russa na França, já que a rede social foi banida na Rússia e terminou em. Ainda no dia 7 de março, o Kremlin aprova uma lista de nações hostis contendo os membros da União Europeia, Estados Unidos, Japão, Canadá e outros 17 países. Cerca de 10 mil pessoas já foram presas na Rússia por se manifestarem contra a guerra e a terceira rodada de negociações entre a Ucrânia e Rússia. Além disso, o prefeito de uma cidade ucraniana e seus assessores são mortos enquanto distribuíam bens e remédios aos doentes e feridos. Memória eterna e nossa gratidão, informa a Câmara Municipal da cidade de Gostomel. Leia mais em https www. Gazeta do Povo, com BR Mundo, o que aconteceu na Guerra de. Durante a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o embaixador ucraniano na ONU, Sergiy Kyslytsya, pede ajuda para a remoção de dezenas de milhares de corpos de soldados russos em decomposição nos campos. Uma missão da ONU é enviada a Moscou para coordenar essa operação. Leia mais em http. O presidente norte-americano Joe Biden informa que está proibida a importação de petróleo, gás e energia da Rússia para os Estados Unidos da América e pontua às empresas que este não é o momento de obter lucro em cima da situação. No mesmo dia, Vladimir Putin assina um decreto de medidas especiais, como a proibição
A imprensa ucraniana também afirma que Belarus está de prontidão para ingressar na guerra ao lado da Rússia, e o presidente Volodymyr Zelensky diz que o país não se renderá. Lutaremos nas florestas, nos campos e nas ruas, disse em videoconferência com o Parlamento britânico, ao solicitar que o rei, depois de várias tentativas frustradas para o estabelecimento de corredores humanitários, Rússia e Ucrânia fazem acordo de cessar-fogo das 9 horas às 21 horas em 6 áreas atingidas pelos combates. Leia mais em https www. Gazeta do Povo. Com BR Mundo. O que aconteceu na guerra da Ucrânia até agora. Copyright. No restante do país, os bombardeios continuam e um deles atinge uma maternidade na cidade de Mariupol. Por quanto tempo mais o mundo será cúmplice em ignorar este terror? Questionou o presidente Volodymyr Zelensky em uma postagem no Twitter. Fazem o espaço aéreo agora, solicitou. Leia mais em. Esse é um dos pedidos do presidente ucraniano, que também solicita armamentos e soldados. No entanto, a Rússia ameaça os países que decidem ajudar. Voluntários e mercenários enviados para a Ucrânia retornarão como combatentes duros à Europa, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Rússia acusa os Estados Unidos de financiarem um suposto programa de armas químicas e biológicas na Ucrânia. A Casa Branca nega e responde com o alerta de que isso pode ser um jogo para o Kremlin usar armas dessa natureza na guerra, culpando o seu adversário. Segundo a ONU, não existe nenhum registro. No mesmo dia, ministros das relações exteriores dos países em conflito se reúnem na Turquia para tentar novo acordo, mas os russos exigem rendição da Ucrânia como condição para o cessar-fogo, algo que o país do leste europeu afirma que não fará. Leia mais em https www. Gazeta do Povo. Com BR Mundo. Enquanto isso, bombardeios se intensificam na cidade de Mariupol. A prefeitura afirma que 1,3 mil ucranianos já morreram desde o início da guerra e que outros milhares estão adoecendo por falta de aquecimento para suportar o frio intenso de 7 graus negativos. Também não há água e alimento suficiente. Os ataques russos continuam às cidades ucranianas e locais que ainda não tinham sido bombardeados se tornam alvos, como Ivano-Frankivsk e Lutsk, que fica a 90 km da fronteira com a Polónia. Os russos solicitam voluntários sírios para fortalecer seu exército e pedem reunião extraordinária. Essa convocação urgente do Conselho ocorre em meio às acusações cruzadas entre Rússia e Estados Unidos sobre o uso de armas biológicas. De acordo com o presidente norte-americano, Joe Biden, a Rússia pagará alto preço se usar armas dessa natureza na guerra, mas também ressaltou que quer evitar conflito. De acordo com a ONU, a guerra na Ucrânia deixou mais de 2,5 milhões de refugiados até agora, obrigou 2 milhões de pessoas a se deslocarem internamente e afetou mais de 12 milhões de pessoas no território ucraniano. O presidente Volodymyr Zelensky pede pressa na resposta da União Europeia para. O sábado começa com ataques mais intensos nas proximidades de Kiev e mísseis atingem o norte e sul da capital. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia acusa militares russos de sequestrarem o prefeito da cidade de Melitopol, Ivan Fedorov, e o YouTube bloqueia canais de veículos estatais. Com a censura aos veículos de comunicação do país, boa parte da população russa não acredita na invasão militar. Contei com detalhes o que estava acontecendo. Meu pai respondeu que isso era bobagem e não havia guerra e que os russos estavam nos salvando dos nazistas, relatou o ucraniano Michel Kappa. Enquanto isso, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informa que 12 mil soldados russos e 1,3 mil integrantes das Forças Armadas ucranianas morreram desde o início da ofensiva militar. Fontes ligadas ao presidente da França, Emmanuel Macron, disseram neste sábado que Vladimir Putin não tem mísseis russos atingem a base militar ucraniana de Aeroviv e ampliam a preocupação de que o conflito se espalhe para outros países, já que o local fica próximo à Polónia.
Um cinegrafista norte-americano é morto a tiros na cidade de Irpin, e o fotógrafo de origem colombiana que o acompanhava fica fora. Enfim, foi isso e tchau.